Olá, Rádio Vinx, 12:08, estamos entrando no ar aqui, Talk Radio com o Fernando Zunho. Tudo bem, Zunho? E aí, Kátia? E aí, ouvintes? Estamos aí. E aí, me conta como é que temos na cultura nessa semana, ou alguma coisa que tu tenha visto, ou... Eu na verdade agora tô meio monotemático, como eu tava te contando, eu tô agora arrumando apartamento. Quer dizer, arrumando o apartamento. O apartamento em si eu já arrumei, agora eu tenho que montá-lo. E aí tô brincando de casinha. Então isso é muito emocionante, brincar de casinha. E aí, enfim, daí agora eu já vi que tem milhões de coisas. Eu me lembro que logo que a gente começou a fazer o Talk Radio nesse formato, que a gente começou a participar, tu tava pintando as paredes. Eu lembro que a gente começou lá em Ipanema, né? Aí quando a gente veio pra cá, eu tava pintando. Isso. E aí eu me lembro que... Acho que não tinha aquela estante, tava fazendo, não tinha, né? E aí, enfim, agora eu tô brincando de casinha, e a parte emocionante de brincar de casinha é que tu descobre que é que nem bebês, né? Existe um mundo paralelo, que é das casas, e um mundo paralelo dos bebês, que existe assim tudo, e infinitas opções de tudo pra fazer. Eu também adoro esse assunto. E aí eu tô assim, tipo, super catando, procurando, e hoje com a internet, então é assim, daí assim, existe tudo de tudo. Adoro o quê? Comprar em brick, móveis. Existe tudo de tudo, e com a internet então não tem mais fim, né? Porque existe tudo de tudo no mundo inteiro. Sim. Na tua casa, pra tu pesquisar. E então, assim, tipo, desde cores de parede até tipos de móvel, que estilo tu quer fazer, tipos de encanamento, tipo de tudo existe em infinitas possibilidades. E tem com dinheiro, então. Com dinheiro pra fazer loucuras. Não, mas o legal é que sem dar dinheiro dá pra fazer muita coisa. Parei dois sofás, botei um pra lá pra cá, pronto. Outra sala. O pessoal que tá trabalhando comigo fazer a obra lá, me mandaram, eles têm são jovens, aliás, muito legais. E eles me mandaram baixar um aplicativo que é o Pinterest. Já ouviu falar? Já. Tem mas um aplicativo. É um negócio de fotos? É um negócio de fotos, tipo só que um assim. Flickr. Eu não sou muito ligado no Flickr, mas tipo isso, só que tu foca, aí dentro ali tem várias... Procura o tema. Tu procura o tema. E aí tu pode te focar em arquitetura, design, urbanismo, enfim, paisagismo, aí tudo que for te interessar. Fotografia, arte urbana, etc. Tem de tudo para tu pesquisar. E ali dentro tu vai pesquisar móveis, aí dentro de arquitetura tu pode pesquisar sobre móveis, pode pesquisar sobre, aí pode entrar num setor tipo banheiros, lavabos, e ficar vendo várias alternativas e possibilidade. E como é um banco de imagens gigantesco, tu vai vendo ali, catando várias alternativas do que te interessa. E aí quando tu divide figurinhas, se tu tem arquiteto, ou se tu tem, no meu caso, que não tem exatamente arquiteto, mas tem os empreiteiros que têm um escritório, eles pensam como é que eles vão fazer a obra, tudo, e para passar ideias e, enfim, coisas que me interessam, tu consegue dentro do Pinterest criar uma pasta que tu pode compartilhar com quem tu quiser, convidar pessoas para dividirem essa pasta contigo. Então lá tem tipo apartamento Zunho, aí eu largo lá todas as imagens, eu e eles podem largar imagens do que a gente acha que pode ficar interessante com o estilo que eu quero pro apartamento. Então é uma loucura, então, tipo, é muito legal de ficar lá visitando, assim, tipo, todos os tipos de móveis, tipos de sofá, tipos de poltrona, tipos de não sei o que. Porque as pessoas postam. Porque isso no banco de dados geral do Pinterest, aí de lá tu puxa pra pastinha pra minha pastinha. Entendi. Essa mesa assim, de madeira, me interessa. Cara, achei lá no banco de imagens geral do aplicativo e taco ele pra minha pastinha que eles podem ver também, ter acesso também. Então é muito legal. E programas de televisão, assim como tem programas de culinária, tem aquele programa no GNT, que é o Casas Brasileiras, que eu acho maravilhoso. Adoro aquele programa, também fico vendo, que em geral são coisas... são casas muito bonitas, apartamentos muito legais, eles têm um tema, daí falam ou pegam arquitetos e vão visitar várias casas e prédios construídos por esses arquitetos,
ou pegam casos de pessoas famosas, casos de pessoas anônimas que tenham coisas em comum, seja, sei lá, um estilo art deco, um estilo urbano moderno, sei lá. Então eles ficam pesquisando essas casas de pessoas colecionadores. Então tem casas incríveis e lindas, e é legal porque é feito de uma maneira super elegante, mas sem ser ostensiva, então não tem nada... Assim, tu consegue tirar de tudo, tu consegue tirar ideias pro teu próprio... pra tua vida, pro teu mundo. Então... E são coisas, obviamente, são coisas super bem feitas, a própria edição do programa é muito bonita. Então, tu vê coisas bonitas, tu vê um monte de coisas harmoniosas, bonitas, interessantes, que umas te interessam mais, outras menos, mas ali tu vai puxando referências pra tu montar a tua própria casinha. Ou seja, brincar de casinha é uma delícia. Brincar de casinha é uma delícia, é mesmo, né? E a tua casa como é que tá, Cris? Eu não vi depois da revolução. A casa tá legal, legal. Ainda me falta o banheiro, ainda falta. Ali em cima. Mas tá bem legal. A minha redução do espaço, né? Assim, ficou mais... não só mais acolhedor, mas fiquei me sentindo assim melhor. Uma vez a gente tava no rádio e a Caixa me chamou de latifundiária, né? E isso é um negócio que é legal que a gente viva de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Então, viver num espaço que seja mais informativo, assim, mais de acordo, mais em conexão com a nossa alma é melhor, né? Então tá lá, Bororó é linda e tal, é um edifício enorme, cheio de salas e espaços para serem compartilhados com outras pessoas, mas o meu espaço íntimo agora ficou assim mais do meu feitio, né? Então gostei, tô muito satisfeita, bem feliz. Ainda tem muita coisa para... Sempre tem coisa, né? Mas o banheiro... o banheiro é uma coisa importante. Banheiro é uma coisa... Bem importante. Eu tô num banheiro que é ótimo, é lindo e tudo mais, mas é uma casinha, né? É um banheiro que é fora do meu apartamento, da minha parte íntima, né? Sim. E o banheiro com chuveiro também é um outro, aí é num outro andar. Então, né? Eu me sinto morando assim num albergue, num condomínio, num coletivo. Vou com a minha toalha pela escada, levo minhas coisas. Algo totalmente diferente, assim, né? Mas bem legal. E você tem bastante privacidade na casa em si? Quando tu passa pela escada, como tu diz? Eu tenho privacidade no meu apartamento. Né? As pessoas que circulam pela casa vêm à minha sala entre cortinas, assim, que eu posso tornar mais privado ou menos, né? Eu tenho uns panos que eu botei, que eu trouxe uma viagem, que são panos que tapam tudo, e tem um pano que é um voal, eu vou imprimindo, eu vou assim. Não é totalmente blindado, mas é o suficiente, assim, para o que eu preciso, né? Mas bem, assim, acho que essa é uma experiência que foi muito legal, muito legal. Eu vinha vindo para cá e eu trouxe inclusive o livro da Eliane Brum, O Último, vocês já leram? Eu li. É o máximo. Que coisa espetacular, a intimidade que ela tem com ela, né? Incrível, né? É emocionante. E a coisa da narrativa, né? Da importância do narrar para se entender, né? Sim. Que é mais ou menos o princípio da psi, né? Que é tu cria uma narrativa, tu narra, tu conta, tu tem que organizar. E isso pode te levar para... Total, né? Eu estava num grupo a semana passada e uma pessoa trouxe uma questão com um familiar. E aí a outra pessoa, outro colega do grupo, ficou muito tocado, assim. E aquilo abriu uma narrativa interna de olhar para a sua vida e para as suas relações, né, familiares. E aí a pessoa, hoje eu estava conversando com a pessoa e ela estava se dando conta do seguinte: a pessoa fez escolhas na sua vida muito focada no futuro, né, e numa meta financeira. Resulta que ela chegou na sua meta financeira, mas chegou vazia de significação.
Um clássico, né? Esse é um clássico. Um clássico, mas é tão impressionante a falta de narrativa, a falta de olhar-se, a falta de pensar-se, a falta de... E pela narrativa do outro, uma narrativa verbal, a pessoa acessa algo dentro de si que lhe convida a uma viagem, né? E é essa viagem que essa pessoa está fazendo para ressignificar. Então hoje é tão bonito porque a gente... Mas a pessoa se dá conta disso, desse vazio, se deu conta a partir da narrativa. Do relato do outro. A partir do relato do outro. Por isso da narrativa. Entendi. Ela estava, eu vou dizer assim, ela estava bem lá. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? E aí... E a pessoa quer que esteja tudo bem, porque ela não quer olhar para muito mais. Tá. Aí ela... Outra pessoa conta que né? a outra pessoa estava com esse grilo do sentido da sua existência. Com um irmão. A pessoa conta de uma problematização sua com o irmão, né? E essa que vinha, assim, estava a passeio, se surpreende com essa narrativa, e isso tem um eco dentro dela. Entendo. E isso que eu acho que é tão lindo, assim, das nossas vidas, né? É que o fato de olhar para o sofá do outro nos surpreende, nós nos surpreendemos que ao olhar para o sofá do outro, nós nos questionamos sobre o nosso sentar, né? Nem sobre o nosso sofá, é sobre o nosso sentar, né? Então, olhar para o outro, olhar para como o outro circula na sua vida, né, nos possibilita um contato com a gente que, se não fosse dessa feita, muitos de nós não teríamos, né? Porque essa autoespeculação não é, assim, a atividade mais... Não é. E agora, essa coisa, assim, uma das coisas que eu fui aprendendo, assim, ao longo da minha vida e tal, e que é uma coisa bem simples, mas assim, que melhorou para mim, é que, assim, nunca tá tudo bem, entendeu? É tu ter essa clareza de que, que bom, eu queria que fosse tudo certo, louca, mas eu queria que tudo tivesse certo. Que o certo fosse sem mobilidade. Eu queria que as coisas, certo meio parado, bem paralelo, para manter a coisa certa, né? A retidão. Vai falando um negócio. Eu ontem fui numa comemoração no aniversário de uma muito amiga minha, e o marido dela é um queridaço, assim. E aí a gente se encontrou meio assim no corredor, entre uma coisa e outra. E ele falou, e aí, tudo tranquilo? E eu falei, tá de sacanagem? Como assim? Como assim? Tranquilo, meu? Né? E aí foi tão legal, porque ele riu, assim, se deu conta com quem que ele tava falando, porque tudo bem, tudo tranquilo? Não tá, quanto tempo tu tem, né? E aí a gente começou a conversar e foi muito legal, assim, porque faz uns anos, bastante anos, eu digo pro Lorenzo que ele teve uma indicação lá para tirar os sisos. E eu digo, olha, Lorenzo, esse troço de siso é bom tirar numa boa. Uma delas, tu tá viajando e tu tá, às vezes, num troço desse que tu te mete numas grotas e é osso, né? E Sim, Tá, bom, mas claro que... Foi deixando. Aí a semana passada... o siso gritou. Cara, tipo cachumba, assim, né? E sábado ele foi numa emergência. Então, aquelas coisas assim, com o dentista desconhecia, tudo, né? Ok. Ok, né? E aí aquelas coisas assim, de tem que pagar e não tem dinheiro na conta, então, mas depois tu me dá o dinheiro. Tá, está bem. E aí eu tava olhando para isso, pensando assim, né? Dente é um negócio, eu não sei como é que vocês são para dente, mas eu acho, qualquer coisa na cabeça, olho, dente, essas coisas são, né? Tem que resolver logo, muito perto dos miolos, né? Sim. No dedo do pé, enfim. Mas, Ai, que bonitinho. Uma delícia. Leva mais tempo para chegar o bagulho de infecção dentro da cabeça da pessoa, né? Mas aqui tá muito perto, né?
Então eu fiquei assim tão olhando para isso, sabe, como a gente procrastina as coisas porque elas não têm um sintoma, né? Mas quando elas fazem um sintoma, aí é uma avalanche. Aí é uma avalanche, porque, né, a gente, quarta-feira até, quero aproveitar para convidar, a gente vai fazer o workshop free lá da Bororó dos cursos de novembro, que são sobre o amor. Então, o amor nas relações de amor e o amor no trabalho, que quando não é amor, a expectativa gera frustração, né? Eu estava estudando umas músicas, vocês lembram aquela música do Arnaldo Antunes, Invejoso? Que música! É o máximo. Porque assim... toca bastante na Rádio Elétrica. Sentir inveja só pode ser fruto da idealização, né? Então, ficar com aquela boca do jeito como o Lourenço está é uma consequência de ter idealizado que aquilo que foi avisado... Com ele não aconteceria? Ia acontecer, mas, né, a idealização é que sim, não ia dar nada, né? E bom, tá bem, mas acontece que o problema é que algumas coisas dão, né? E aí dá um abscesso, e aí dá um negócio, né? Então, a pessoa, ela adora idealizar. Mas eu não entendi a inveja. O que tem o invejoso? O invejoso, a inveja é o sintoma da idealização, né? Um dos milhares, né? Tu não tem como sentir inveja se tu não idealiza. Esses dias eu vi uma palestra de um cara sobre inveja, tá? Eu vi ali no YouTube. O cara, assim, não sei quem é o cara e tal, mas ele foi recomendado por uma mulher que eu gosto, de um blog que eu gosto e tal. Aí o cara é todo culto e ele vai fazendo uma série de... vai se apoiando, assim, na literatura, na história, na política, na psicanálise, em tudo, filosofia. Mitos gregos, filosofia e tal. Ele vai pensando, mas muito bom o cara falando. Não, e aí, assim, ele é descontraído, assim, conversava, as pessoas falavam e tal, assim, e aí, assim, tem uma distinção muito... Eu não sabia direito, mas, assim, tem uma coisa que é a cobiça, tem uma coisa que é a inveja, né? Quer dizer, a inveja, assim, eu não quero ter o que tu tem. Eu quero que tu não tenha, que tu não fique feliz com isso. Aí ele conta da criança, né? Quando duas criancinhas no pátio... E a cobiça só querer ter. Tu quer ter o que ele tem, né? Então, assim, duas crianças estão ali brincando, tá? Tem uns brinquedos que ninguém tá brincando. Quando uma pega o brinquedo, a outra fica louca. Mas não é porque o brinquedo é dela, porque ela não tem ainda esse sentido de propriedade, posse e tal. Nascendo. É que ela não quer a alegria ela fica com inveja da alegria do outro, da felicidade do outro. Então ela quer tirar pro outro não ficar feliz. Não é porque ela quer brincar, tu tá entendendo? Isso é de uma crueldade. De uma humanidade. E é de uma humanidade, porque os alemães têm uma palavra para dizer isso, né? Que o Moreno fala, às vezes lá essas palavras compridas alemã, que tem várias coisas, mas que é isso, assim, a coisa da tristeza pelo outro estar feliz. Sabe que isso, que não é inveja, mas é uma outra coisa. Eu aprendi isso de uma maneira tão, assim, tão vívida para mim, que eu sempre conto, que eu acho genial. A minha sobrinha era muito pequena e o meu filho menor ainda, o Lorenzo. E aí ela falou, ela tinha uma calopsita, um passarinho com penacho, uma passarinha bonitona. E aí ela matou a facada. Ela não queria que o Lourenço olhasse. Não queria que olhasse. E aí meu pai, assim, não, mas o primo não vai mexer, tá na gaiola, o primo é pequeno, a gaiola é alta. E ela falou pro meu pai assim, não vou, eu quero que tu tape a gaiola, porque eu não quero que ele veja. Sei. É isso. Isso. Esse deleite estético, assim, ele não vai ter. Não vai, né? Meu pai ficou assim, estarrecido, né? E isso é do humano, claro, porque... Claro, e eu quero nos recomendar para quem não viu o filme Relatos Selvagens. Gente, é uma obra-prima, são 6 relatos sobre o pior em nós. Mas de uma maneira, um dos produtores é o Almodóvar. É uma coisa
Eu ouvi falar Relato sobre que é Relatos selvagens. Relato selvagem. Vão todos, muito. É uma coisa assim. É um negócio que tá até tipo comédia, assim, não acho graça de nada, porque em geral quando as pessoas se matam de rir, eu fico assim, quase chorando. Pela isso me disseram, umas amigas que foram ver, disseram que ficaram chocadas com a reação das pessoas. Assim, riem. Porque as pessoas. Do que vocês estão rindo, gente? Isso, do pior de nós, assim. Mas um negócio assim. Não, diz que até é feito de uma maneira que não fique tão pesada, mas é assim, tipo. Mas que não tinha tem, uma pessoa que atrás, né, elas me contando, tinha uma pessoa atrás dela que assim, que dava gaitadas. Sim. Que você jogava pra trás. De uma coisa que em mim gerava assim uma profunda tristeza e uma profunda felicidade, tão triste, né? De eu não ser aquela pessoa, sabe? E do quanto com algumas coisas daquelas eu poderia ser lindeira, eu poderia chegar perto, assim, não de tudo aquilo, né, nem muito menos, mas assim, algumas coisas de ficar feliz por poder renunciar, de não se colocar numa rota de risco que aí não tem mais volta, né, porque eram todas situações assim bem, como eu vou dizer isso, bem limites do humano, inclusive algumas com a vida, né. De uma forma assim, impressionante para nós. Eu acho que faz a diferença, velho. Eu fiquei muito feliz comigo, fiquei muito feliz com quem eu sou e com quem eu desejo me tornar sempre que for possível, declinar de impulsos assim. O negócio do carro, depois que a gente falou aqui, é muito impressionante aquela rua. Aquela rua que eu falei que acontece aquele fenômeno. Que ninguém vai na segunda fila. E eu tenho escutado, assim, tenho prestado mais atenção nessa coisa da direção, assim, tenho escutado muita gente se colocar em situações de muito risco. Porque daí a pessoa fica irritada e daí tá no carro. E ficar irritado dentro do carro é muito fácil. Basta a pessoa fechar a porta. Ela sentou, fechou a porta, já está irritada. Tu sabe o que eu acho que me acontece quando a Alicia e o Lourenço eram pequenos? Uma vez eles me perguntaram assim, o que acontecia que eu não tinha esse comportamento. De se irritar? Mas eu também não sou mas acho que também nem a Kátia, assim, desses mas eu me irrito muito pontualmente. Porque eu já sento ali, já sei que é o inferno, mas aí eu sento ali. Eu me irrito muito facilmente porque é pelo jeito das pessoas, né? Assim, eu consigo ver com muita clareza isso, por exemplo, andando na rua, não tem um cara que se atravessa na tua frente, né? Sim. Assim, com os corpos, com o carro tem aquele aparato. Mais espaço, né? Na rua tem mais espaço. E tem o aparato assim do carro grandão. Aí fica mais evidente a falta de consciência do seu tamanho, entendeu? Porque uma pessoa mais ou menos não sai se batendo assim, em geral. Tem uns que... Tem gente que tu tá passando na rua, a pessoa assim, tu tá dentro de um troço, tu quer sair num estabelecimento comercial qualquer, aí a pessoa parou bem na porta, ela parou na porta, porque ela não se dá conta, assim, ainda, nem que ela tá atravancando, né? Mas não vai causar assim nada além do que alguém dizer, dá licença e passar, né? Agora vestir o carro. O carro é complicado, né? Vestir o carro, porque aí tem também a disputa de eu sou maior, entendeu? Eu tô com mais pressa, eu sou mais importante e é isso, né? Então isso fica muito evidente. Sim. Então é entrar no carro e já me irritar. Eu acho que eu tenho esses meus conceitinhos aí com os quais eu brinco, né, de casinha, e eles são tão repetitivos, né? E eu brinco que se eles sendo repetitivos a gente ainda se dá tão mal, imagina se eles não se repetissem, a gente não aprendia nunca, né? E a sensação que eu tenho é que quando a gente veste o carro, a gente veste uma idealização muito rápida de que
a idealização é o distanciamento da realidade, né? Então, a pessoa que está no carro, ela está se deslocando numa outra velocidade, ela adquire poderes e ela se distancia rapidamente da realidade, como se ela não fosse pagar o preço que a realidade vai cobrar. E a sensação que eu tenho, é que talvez o que te irrita, é que tu idealiza que, não sei se é idealização ou se é um desejo, de que fosse diferente, né? Uhum. E eu tenho muito medo de gente no automóvel. Uhum. Eu vejo o automóvel e vejo uma arma. E eu não sei como é que as pessoas não se matam mais. Eu acho isso. Mas elas se matam. Hoje, morreram agora no fim de semana, morreram 12, parece, no fim de semana. Mas morre mais gente no trânsito do que na guerra. Do que na guerra, do que qualquer epidemia, do que tudo. Como que não morre? Porque, né, é uma loucura. É muito. Qual foi a da Fátima? Show. É muito perigoso, né? As pessoas dirigem muito mal e elas estão armadas e elas ficam com aquela arma na mão, assim, super à vontade com aquele negócio, né? Eu me lembro uma vez eu fui assaltada numa daquelas coisas que uma noite que foi assaltado 7 pizzarias ali em Petrópolis, faz, sei lá, 40 anos isso, não, 30 faz. E eu me lembro que o cara que tava, cada um tinha 2 pistolas, uma em cada mão. Uhum. E aí eles ficavam entre os quartos, porque era umas casas velhas, eles ficavam no meio da parede, assim, apontando para cada sala, né? Uhum. E eu me lembro que a arma ou a pessoa que tocou a mim tremia com a mão. Pegou uma amadora aí. Não, porque claro, né? Tu tá com uma arma em cada mão, né? Direita e esquerda deve fazer diferença, né? Deve fazer diferença. Claro. Um puta de um trabuco, né? Sim. O cara olhando, controlando as pinhas 2 salas no meio de uma parede, quer dizer, sem muita visibilidade. Sim. Né? E eu me lembro de encostar minha cabeça assim na parede e fazendo movimentos muito suaves assim para escapar do cano que dava bem na minha testa, aquele troço, e aquele negócio pipocava assim. Então, eu acho, o humano, eu acho que eu tenho uma percepção de que o bicho é horroroso, sabe? E é capaz de coisas horríveis. Então, acho que no carro eu fico dirigindo tão, assim, agradecida e tão defensivamente, eu não tenho nenhuma vontade de gritar, de insultar, porque eu morro de medo. Eu fico imaginando o seguinte, o cara que é capaz de não se dar conta do que ele está fazendo, o que ele é capaz de fazer comigo, né? Eu morro de medo. Eu tenho muito medo de tudo, principalmente de gente. Então, tá bem, eu me ocupo de tomar uma distância. O filme, o Relatos Selvagens, a cada cena do filme a gente pensa assim, é possível, não é assim, não é provável do ponto de vista da saúde, absolutamente não, mas é totalmente possível. Não tem nenhuma cena no filme que é impossível. Sei. É tudo a escolha entre o pior e o ruim, e eles escolhem o pior. Uhum. Entre o ruim e o pior, e a pessoa escolhe o pior. Falando ruim e pior, o que são as manifestações pró impeachment, ditadura, volta militar, mas o que é isso? Eu tô assim como se tu estivesse falando. Não, teve aqui uma passeata teve aqui em São Paulo, teve aqui na Feira do Livro, mas assim, pouca gente, mas é ridículo alguém pensar nisso, quer dizer, como é que as pessoas, será que é falta de informação ou é cretinice mesmo, entendeu? Porque, porra, os militares fuderam com o país, entendeu? Eu tenho pavor de militar, sério. Quando eu passo assim... Eu não olho pra eles. Eu não olho. Não encaro. Eu não encaro e aqui perto da minha casa tem uns quartéis. E às vezes eu ando de bicicleta ali e aí, não raro, acontece assim, eles fecham a praça, eles fecham a rua e eles são donos do mundo, entendeu? E eu vou assim, não...
a senhora, por favor, não passe com a vacina. Por que eu não posso passar? Aí eu falo, eu não me... Mas por que eu não posso passar? Não, porque é só para aguardar um momentinho, porque vai, senão você vai me desculpar, mas eu vou passar, entendeu? Eu me coloco em risco, assim. Aí vem um canhão. Eles não vão me matar, né? Acho. Eu ouvi, eu não sei o quanto disso é um boato. Você sabe quem é o patrono da feira? Ele publicou um livro pró-militares, digamos assim, quando ele era editor. Um livro que faz aquela mitificação, dizendo que não foi bem assim, os militares são legais, que era a ordem. Era o fim da picada. Aí ele defende que isso é ser democrático, ouvir todos os lados e blá, blá, blá. E, enfim. E aí o que eu ouvi era um movimento de boicote ao patrono na feira. Isso sim eu ouvi, porque... Mas como é que boicota? Não indo, né? Imagino. Não, mas aí é... Sei lá, não sei fazer, não sei. Manifestando-se, né? Não, muita gente se manifestou, teve coisas no... Eu vejo, assim, teve coisas na imprensa, o Juremir antes escreveu um artigo, teve... Enfim, é um cara que... Tá, mas em São Paulo teve uma... 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas fazendo querem a recontagem, querem o impeachment. Assim, não aceitam o resultado, acham que... é uma gente que quer... Sabe? Bom, se aquela revista... Mas eles dizem assim que eles querem os militares? Sim, alguns têm. Querem uma intervenção militar. É um golpe de Estado, né? Eles estão loucos, né? Aí hoje alguém publicou aqui a lista, assim, da maneira como eles torturavam as pessoas, né? Os militares no auge, assim, que tem uma coisa assim de uma perversidade assim sofisticada, sabe? E eles faziam isso, todo mundo sabe da história, assim, tinham muitos empresários que inclusive colaboravam financeiramente. Que eles eram porque tinha essa coisa do comunismo. O comunismo vai estragar, vai detonar e blá, 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 vai comer o país. E hoje eu vejo pessoas que eu reputo como esclarecidas. Uma amiga minha de Caxias veio assim, mas será que eles não vão fazer a ditadura? Que ditadura? Não, a ditadura, que comunismo? Que isso? Quer dizer, esse fantasma... a Dilma super alinhada com todos os empresários, mas esse fantasma para o desenvolvimento se reergue agora assim do nada, entendeu? Uma coisa completamente patética. Aí eu falei assim, mas como é que as pessoas podem pensar? Mas que hoje tinha uma brincadeira aqui também, assim, que a ditadura não vou achar agora, tá, enfim, é um evento, dia 1º de janeiro de 2015, então é o começo da ditadura, aí vem um monte de adjetivo, assim, é bolivariana, gay, anti-gay, anti-isso, assim, todas aquelas coisas que essas pessoas querem realçar seu preconceito, a sua discriminação, a sua separação. Hoje tinha uma notícia assim no rádio. No Rio de Janeiro agora tem o telearrastão, que é assim, pessoal, não, calma, os turistas e frequentadores ligam para os caras das barracas que alugam barraca na beira da praia para saber como está, se está tranquilo, se um movimento e tal. Porque houve eu não sei exatamente se houve outro arrastão, não sei. Mas aí, ouvindo uma das pessoas falando, das pessoas que moram lá, atribui o arrastão ao fato de haver linhas de ônibus e de metrô próximo à praia. Claro! São linhas de fuga. Entendeu? Claro, então eles não querem que pobre ou que pessoas... Claro. Ou que pessoas que não sejam eles, que moram ali, portanto eles têm, ou então gente que vem de carro, sei lá. Aí as pessoas
As pessoas ligam para as barracas para saber se tem pobre na volta. Esse Para basicamente. saber se tem alguma Tem possibilidade, se rolou algum tumulto. É mais ou menos Pobre, isso. Tem pobre aí que possa Vocês moram ali, fazer. gente. Sim, Mas tipo não. ali São Cristóvão Todas as praias do Rio, todos aqueles Tem morros, aqueles tem morros, favela atrás dos prédios milionários tem a favela. favela, é. Não, mas, Toda zona sul, mas assim. a notícia pra mim, assim, o espanto, porque até a coisa do ligar pra saber o que. Agora, a justificativa de que isso existe porque tem metrô causa e das linhas. aí lembra daquele pessoal de causa do Higienópolis, acesso às que é um pessoas. pessoal de classe média alta, que não queria metrô em São Paulo. Claro. Não querem metrô, porque vai ter pobre andando pelo bairro, entendeu? Ou é o estrangeiro, né? O medo daquele que não é do bairro, né? Olha, a humanidade só me dá dor de cabeça, só me deixa louco. Mas não é? Que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Eu brinquei com um amigo meu assim, na função das eleições lá, de tanta bizarrice, tanta. Desde as campanhas bizarras que a gente vinha de candidatos absolutamente alucinados. E a tudo, é isso, a comportamentos, às manifestações, a comentários públicos, assim, sem pé nem cabeça. E aí um dia eu brinquei com isso, vou votar no Enéas, né, pra ver se tem uma bomba atômica, acaba com isso tudo de uma vez e começa tudo de novo, do zero. Vamos destruir com tudo isso aqui e a gente começa todo mundo do Mas zero. essa era a plataforma dele. Não, lembra que a gente tinha um candidato, Meu nome é o Enéas. Enéas, pela bomba atômica, que ele queria construir uma bomba atômica. Não me lembro disso. Ele queria construir uma bomba atômica. Achava maravilhosa aquela proposta, eu era piá ainda, ficava olhando assim, a bomba atômica. Coisa de Ai, ai. E- Bom, hoje vai ter o Ocidente Livre número 2, né? Vocês estão ligados? Hoje? Hoje. Não tô ligado. Não? Não tava. Ai, vocês. Tá, então eu vou aproveitar. Tô por fora. Estão por fora. Não, assim, ó, teve a primeira edição do Ocidente Livre que foi setembro, foi final de setembro. Uma ideia, assim, da Júlia, lá do Ocidente, a Júlia Bart, e aí ela, num dia que a gente estava ali, a Liana Cirne Lins, que é a advogada do Ocupa Stelitz, estava em Porto Alegre, a gente armou dela falar ali no Largo Glênio Pérez, no Largo Zumbi dos Palmares, que ia ter um evento segunda seca. Aí eu pedi para deixarem ela falar um pouquinho para firmar meio um acordo, assim, uma parceria entre o Ocupa Estelita e o Ocupa Cais Mauá. Tá, isso foi feito naquela ocasião. Tá, do evento eu fiquei sabendo, eu me lembro que na época a gente falou sobre isso. Isso, e naquele dia a Júlia estava lá. Que Mas é um projeto do Ocidente isso Não, também. aí é um projeto da Júlia, meu e do Rafael Ferretti. Quer dizer, a gente organiza, mas na verdade é uma coisa, é uma construção coletiva, entendeu? E o tema era, a ideia é assim, é de graça no Ocidente, numa segunda-feira, tem um prato de comida vegetariana por R$5. Que bom. A cerveja e tudo é com preço de custo, tem brechó, tem coisas de arte, tem gravuras, tem uma feirinha de arte, tem shows, né, música, e tem o papo livre. No primeiro, o tema era ocupação do espaço urbano. E hoje é lixo o tema, que é aquele assunto que tem me mobilizado bastante. Então vai ter um cara a partir das 19h30, aí as pessoas vão chegando, aí vão comendo, aí depois tem, cada um lava o seu prato e blá blá blá, tem uma coisa assim, e aí depois tem a conversa lá pelas 8h30, mais ou menos, também é uma coisa que não é muito longa, né, assim, a conversa. Sim. E aí vai ter um cara aí que é um sueco que veio para o Brasil para participar da Semana Lixo Zero, que está acontecendo em 5 cidades no Brasil. E ele vai falar um pouco da experiência deles lá na Suécia, que é um lugar que tem meio que resolvido, num certo sentido, essa questão e tal, e toda a luta deles na Europa em relação a isso. Também vai falar o Rodrigo Baleia, que é fotógrafo da National Geographic, ele é daqui e ele tem uma experiência de ter convivido algum tempo com os índios na Amazônia e a experiência a relação, como é que eles encaram essa coisa de lixo, porque índio não tem lixo, né? Sim. E
E talvez a gente ainda tenha um pessoal de uma cooperativa de catadores para falar também. E aí depois tem show do Flu, tem show da Mary O, que é uma guria. Vai ser super legal. Então, legal. Se vocês puderem, apareçam. Vou tentar. Vocês também, ouvintes, é para todo mundo ir. Então, assim, a ideia é, não dá para, não é uma coisa assim, vamos aprofundar. A gente sempre tem críticas e é legal que tem, entendeu? Porque é legal que as pessoas também se sintam assim, tipo, à vontade e donos. Então tem um menino ali que eu acho que ele é bem jovem, mas assim, bem decidido e ele, assim como a gente foi criticado no primeiro, ele já criticou, falou que como é que a gente vai falar de lixo sem ter, porque essa coisa não ia ter um catador, e para que levar o cara da National Geographic e não levar o índio dali, né? Também é uma ideia e tal, mas o cara da fotografia se predispôs a ir, se engajou na história. Tem contato direto com algum índio que possa vir que tem umas aqui. Tribos caigangues, né, que moram aqui na periferia, assim. Mas tá certo. Pode ele convidar, né? É difícil de conseguir que a pessoa. O Ferretti botou isso aqui, inclusive, não falou para ele. Se ele tem contato. Ele botou assim, ó. Fiquei com dúvidas porque ao invés de trazer um fotógrafo do National Geographic para falar de como se lida com o lixo nas tribos indígenas, não trazem alguém de uma tribo dessas tantas que temos aqui em volta. Por que trazer alguém da Suécia e não trazem um catador ou um representante, ou ainda melhor, por que não convidá-los além dos convidados que já existem? E aí depois ele ainda escreveu, aí a Fabiola que faz aqui o Talk Radio comigo, falou que nas outras atividades da Semana Lixo Zero tinha visita à aldeia indígena da Lomba do Pinheiro, ia ter e na bicicletada também que estava prevista, ia ter visita a 2 cooperativas de catadores, e ele voltou e falou: ia dizer que acho massa que as atividades da Semana do Lixo Zero englobem a visita à aldeia indígena e cooperativa de reciclagem, mas na real não é massa, é o mínimo. E como estudante de antropologia, eu vejo a reprodução de uma cultura que vê o outro como exótico. A gente vai lá na casa deles, vê como eles funcionam e o que eles fazem. Mas quando a atividade é no nosso espaço livre burguês, a gente prefere trazer jornalistas e europeus que têm mais o nosso perfil. É complicado. Não quero parecer do contra aqui. Vejo potencial no evento, mas acho que ele tem que ser planejado com mais cuidado para que esse tipo de coisa não aconteça. Sinceramente, para mim, não tem como se fazer um debate sério e provocativo sobre o nosso lixo sem falar com quem lida com ele todo dia, sem falar com o catador de latinha, com o brother que é peão do DMLU, ou na cooperativa de garis com o cara que é lixeiro e passa o dia pendurado no caminhão e tá. Minha sugestão é que se ele for, que me beneficia, que eu não sei nem o nome dele, vou te pedir que tu não diga, então, porque é para eu não saber mesmo, que é o seguinte: se ele for uma pessoa querida, né, e se tu achar ele querido, ele pode ir, se ele puder se apresentar para ti, e aí ele pode fazer parte do teu grupo, da curadoria, participar, mas é legal que as pessoas tenham outras ideias, mas eu acho que tem uma coisa que é bem assim, corriqueira, que é o seguinte: como ter ideias custa diferente do que fazer. Tem gente que tem, eu não estou dizendo isso desse menino, né? Mas tem gente que tem muitas ideias, que é isso que ele apontou como as pessoas que são do contra, porque é fácil ser do contra, é só ter uma cabeça mega idealizadora e tudo que não está na realidade a gente aponta como solução, porque o que está na realidade não é bom, porque o que está na realidade pressupõe-se que é diferente da idealização, e como platonicamente o que vale é o nosso cabeção, a realidade vamos desprezar mesmo. Então tem gente que é exatamente esse perfil do que ele diz, que é um pessoal do contra, né? Aí com essa galera que é do contra, não dá vontade de ficar perto deles. Não dá, porque nunca tá legal e eles sempre têm 1000 críticas e desqualificam tudo que tu tá fazendo. Então não vai dar para aprofundar. Não, mas a gente não quer aprofundar, a gente quer sensibilizar. Como é que tu cuida do teu lixo, por exemplo, né, querido? Só isso. Nós não queremos fazer um seminário assim, em profundidade, nós vamos ficar aqui falando 5 horas sobre... Não é. A gente só quer que é bem simplinho. Bem simples. Então vem pro lado de cá,
ajudar. Até para ajudar a organizar, porque não é fácil tu conseguir o contato de alguém e organizar a vinda de uma pessoa para participar, de fazer tudo isso. Não, é legal. É legal, se ele se dispõe, claro. Agora... E uma pessoa da antropologia é bacana num grupo desses, né? Claro. Super bem-vindo. E aí, é que no primeiro também teve um outro pessoal que foi lá e fez meio que um protesto, assim, também nessa linha, assim, porque eles são de um coletivo que faz atividades na rua e tal, e aí eles fizeram lá eles tinham um tempo para falar, eles fizeram meio que uma fala meio irônica, assim, uma coisa meio... Ai, que saco. Aí alguém falou na plateia, vocês estão avacalhando, aí não sei o que, aí tá. Aí no outro dia, como não deu para ninguém entender o que eles queriam, eles escreveram uma carta, postaram no Facebook e tal. Bom, enfim, eles estavam criticando que o que eles chamam de uma espetacularização, porque a gente... É como se a gente não pudesse falar daquele assunto, porque aquele assunto quem fala... São eles é que entendem, tudo que a gente fizer é como se a gente quisesse se promover ou ganhar alguma coisa material com isso. Enfim. Ou seja, é bom tu não olhar para a calopsita deles. O que é calopsita mesmo? O pássaro da... a calopsita, isso. É que isso não parece uma coisa tecnológica, não parece um animal. Não, então assim, não, mas tu vê só como são as coisas, né? Um monte de gente foi, curtiu, teve gente que me falou assim, eu nunca tinha vindo aqui, isso aqui é o máximo, teve outras pessoas, no primeiro, né? Assim, as pessoas adoraram o Astral, eu adorei o Astral, teve um show maravilhoso e tal, mas o que eu tô relatando para vocês são as pessoas que reclamaram, né? Que loucura, porque a gente põe mais atenção, eu acho, historicamente, naquilo que... fere a nossa... Pois é, que loucura, né? A idealização, idealização, eu queria que todo mundo gostasse, claro. Mas por outro lado, daí é contigo mesmo, mas assim, o fato de que tem pessoas reclamando significa que o negócio está acontecendo, as pessoas estão de olho, então claro, assim... E as pessoas querem participar, porque só achar ruim, não falar nada e não ir também, né? Não tem como, tem de gente querendo fazer aquilo que a gente já está fazendo, no sentido assim, é difícil de engrenar que alguma coisa realmente aconteça. Quando essa coisa realmente acontece, não faltam pessoas, quando algumas pessoas se mobilizam e fazem alguma coisa, um evento realmente acontecer, várias outras pessoas passam a ver que esse evento está acontecendo e querem fazer parte, porque é mais fácil também, depois que ele já está acontecendo, tu começar a meter o bedelho e se integrar. Pois bem-vindos aqui no caso deste projeto em que ele é aberto para cada vez ter mais pessoas interessadas, inteligentes. Aí eu não sei como é que vocês vão fazer até para ter uma triagem disso, porque daqui a pouco pode ter também gente com ideias que não seja exatamente o que vocês querem discutir, apresentar, ou num formato que talvez não seja muito ideia de vocês. Mas é isso, tem que entender que este projeto é focado nisso, que é para ser de uma maneira leve, que é para trazer mais pessoas para ouvirem e se conscientizarem, porque não vai rolar a lobotomia, ninguém vai entrar na cabeça de ninguém. Ninguém vai ficar especialista na matéria, exato. É só... Mas a ideia de ter algum catador de lixo ou ter um índio presente é legal, mas tem que se articular para fazer isso acontecer. Tem que fazer. Eu até tentei, não consegui. Assim, não é fácil. É que esse lugar onde o lugar que a gente ocupa, ele é um lugar que... Como é que eu vou dizer isso? Mas é que assim, a gente vai existindo num determinado lugar e não vai tendo acesso a outros, né? A metáfora, que não é é só uma observação. Outro dia o Lourenço estava no centro, ele foi num concerto da OSPA. E aí saiu, era um concerto maravilhoso, semana passada, não sei que era, mas era uma música maravilhosa. E ele saiu... Era assim, Mahler. E ele saiu com um amigo, assim fascinado, assim. Aí saíram na Independência, desceram ali aquele morro ali na Independência e cruzaram pela Redenção. Quando eles cruzaram pela Redenção,
O Lourenço se deu conta, tinha um cara, um policial disfarçado, paisano, que estava de revólver na cara de uns meninos negros, assim, de ruas. Aí eles fizeram outro caminho, assim, meio pelo meio dos carros, assim, meio, enfim, evitando aquela zona de tiro livre, né? E aí foram para um outro lugar, que eu não sei muito bem, eu acho que foi para a Ponte de Pedra aqui embaixo. E aí ficaram lá, né? O dia do Tuti, o dia do Tuti, tá. Aí era meia-noite, e meia-noite é o último busão para Restinga e Zona Sul. E o Lourenço se meteu no ônibus, e era o único branco. E aí, assim, né, ele me contando que quando ele desceu na Vila Assunção, onde a gente mora, que ele se deu conta de um constrangimento nele, né? E aí é que eu acho que é importante, assim, o lugar onde a gente habita, se a gente não fizer um esforço para habitar outros lugares, nós não vamos habitar. Eu não vou escolher ficar no Tuti até meia-noite e voltar para Bororó de busão. Eu não vou escolher isso. Eu sei que eu não vou escolher. Então, os lugares onde a gente vai ocupando, eles vão formando uma teia que a gente não tem aquele acesso, né? Então eu fico olhando vocês se reuniram, vocês três, com os seus contatos. Não faz parte dos teus contatos diários, íntimos, e tu não tem um telefone do índio que tu telefona e que tá ali, que tu convida para o evento. Não é assim. Tu não circula, tu não é amiga do catador. Então, assim, sabe, que eu vejo que a gente vai entrando para a vida da gente, nós vamos entrando para uns guetos, né? E é bom que tenham pessoas de outros guetos que sejam hibridizantes conosco, assim, que se rocem na gente, né? Porque senão a gente vai perdendo contato. Não, mas é para isso que a gente... o espaço público isso deveria ser esse lugar. É bom que seja esse lugar, né? E que então um conhece o outro, e aquele outro que tem um outro universo traz o seu universo, porque a gente vai ficando isolado, né? Eu me sinto mega isolada. E como eu sou uma pessoa assim cheia de medos, eu me dou conta que eu uso o meu medo para me isolar, né? Eu comprei uma cesta de uma Índia, né? E aí eu comprei com uma finalidade lá do Diadorim, que é o gato se meter dentro da cesta, e não deu, ficou pequeno e tal, e eu pedi pra Índia fazer uma cesta maior. E aí eu paguei ela adiantado, e eu nunca mais encontrei a Índia, né? E eu vejo dentro de mim e luto com o meu impulso de achar que é horrível que eu vou dizer, tal, assim como o Relatos Selvagens, aí vai o pior de mim, né? Que é o seguinte, eu vejo que eu faço um esforço para não pensar mal da Índia, né? Porque como para mim eles são todos parecidos, e aí já está o meu preconceito, já está a minha vivência, é que nem os chineses, né? Eu já escutei muitos relatos assim, de etnias muito marcadas, perceberem outras etnias como todo mundo igual, brasileiro tudo igual. Né? Não interessa se é branco, preto, cabelo... Não, enfim, brasileiro tudo igual. Né? E índio, para mim, que não tenho essa familiaridade, para mim índio é tudo igual. Não tenho orgulho de dizer isso, mas percebo que eu não tenho familiaridade para perceber as diferenças, né? Então eu olho as índias na feira e eu vou atrás, o nome da Índia é Linda. E eu vou tanto atrás dela que as outras índias já te conhecem. E eu luto contra um pensamento meu, que é achar que ela é uma delas e que eles estão tirando com a minha cara. Né? Então... sim, tem um monte de... tem uma comunidade grande, não sei se é de caigangues, ali no Morro do Osso. A Linda é do Morro do Osso. Né? E eu tenho essa fricção entre os corpos que é na feira, né? Mas percebo em mim essa presença de mundos tão distintos e de um prejuízo meu de que eu não deixei o meu telefone com a Linda, nem sei se a Linda tem telefone para dizer quando que a cesta do Diadorinha está pronta, e acho isso de uma
frivolidade estúpida, mas é só para exemplificar como eu reconheço o preconceito em mim, não me orgulho dele, mas percebo que a gente vai, assim, que eu vou me feudalizando em pequenos feudinhos, né? E com as índias que estão ali do lado é isso, né? Elas não me são familiares, né? Não são. Isso aí, ó. Mas tu tá te aproximando da... Eu vou dizer assim, raso de barato, eu gostaria de ser outra pessoa sem pagar o preço disso. Assim, eu gostaria de ser uma pessoa com menos medos. Sim. E mais híbrida. E mais, assim, mais com os catadores, e mais com os pobres, e mais com... E mais, eu gostaria, mas o preço que me cobra dentro, ele me custa pagar. Que é o medo, né? O medo de ser o único branco dentro do ônibus, né? A única branca dentro do ônibus. Então, em nome desse medo que eu acho que eu vou me retirando de contatos, né? Que eu acho que não é bom para mim me retirar. Acho que não é bom. Acho que não é bom para mim ceder ao medo. Mas aconteceu alguma coisa com ele? Alguém foi com o Lorenzo? Não, ele ficou com medo porque ele era o único branco? Não, ele percebeu. Tu ficou com medo por ele ou tu ficou eu fiquei. Ele me descreveu, porque ele também não faz isso todos os dias, né? Mas ele me descreveu que o ônibus estava apinhado e ele estava lá atrás, ou na frente, sei lá. Ele percorreu todo o ônibus, né? E percebeu-se o único branco. E essa é uma experiência que eu, assim, a priori não vou ter, porque eu escolho não ter. Sim. Só para falar do garoto da antropologia com vários nichos, né? Não, ele não me falou que ele teve medo. Ele me relatou uma experiência que não é uma experiência corriqueira. Que não é comum. Não é comum. Não é nem um pouco. Mas não precisa ser assustadora. Eu tô reconhecendo que em mim ela é, né? Sim, mas pode não ter sido para ele. Claro. Só foi diferente. E pelo que eu o conheço, não foi assustadora para ele, tanto que ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Ele sabia que ele estava a pé e que ele estava até aquela hora e ele sabia o que ia, né? O que ele ia enfrentar. Mas ele estranhou, sabe? Ele me relatou. Sim. Ele me contou, porque na verdade o que ele fez foi que no dia seguinte a gente almoçou e ele fez um poema sobre o que ele sentiu e o que ele viu dentro do ônibus. E na verdade não foi só dentro do ônibus, foi porque ele passou por um universo, assim, ele saiu da OSPA, desceu a Redenção, presenciou um atraque de um policial nos preto e pobre, foi para a ponte e voltou sendo o único branco dentro do ônibus. Então, né, da OSPA até o pé da Bororó, né, no ônibus, ele sendo o único branco, é um matiz grande de experiências, né? E claro que esse é o espaço público, que quanto mais dessas experiências nós tivermos... Claro, é aí que a gente vai ter essas experiências, por isso a importância dele, né? Eu ontem fui levar a minha filha na casa de um colega que tinha um trabalho lá, trabalho de grupo, sei que. Cara, assim, ó, o prédio fica num lugar que, assim, é impossível chegar a pé. Assim, tu não tem como chegar a pé. Porque não é um lugar, assim, para caminhar. Não é para chegar a pé. Não é. Entendeu? Eu fiquei, assim, impressionado. Achei sinistríssimo, né? Sinistro, assim, um lugar. Não sei se é porque ele é pouco povoado. Aí, olha, um troço, assim, fiquei com medo daquele lugar. O Morro da Pamecor, não sei, acho que não sobe, não sei o que sobe lá. Sobe mas eu quando esses dias não, uns 2 meses atrás, eu tentei descer a pé, estava começando a escurecer, mas ainda não era noite, era aquele lusco-fusco, assim, sabe? E eu descendo a rua Correia Lima, sabe a Correia Lima? Sim, da Morro Santa Teresa. Isso. Aí tem uma parte ali de uns quartéis, não sei o que, eu tava dali, né? Cara, não tem ninguém na rua. Sim.
é um ermo. Eu comecei a ficar com medo. Lusco-fusco, começando a escurecer. Eu queria até José de Alencar ali para pegar uma bicicleta ali tem ali do lado nacional. Cara, assim, à medida. Quando eu comecei a descer, tinha prédios e alguma coisinha de comércio e tal. Daqui a pouco não tinha mais nada. Tinha umas vielinhas assim que tu não via o que era. E aquele paredão do tal do exército ali, do quartel, que também tava lá para dentro, assim. Cara, eu fiquei apavorada, não chegava nunca o tal da José de Alencar, e nem eu não... O vazio do público claro, é assustador. Mas essa é a lógica, se não tem gente na rua, fica inseguro. Mas como é que vai ter gente na rua se todo mundo anda de carro, de condomínio, vai pro shopping, vai pro... Se não tiver atividade na rua, ou uma rua acolhedora, ninguém vai pra rua. Sim. Então, fazer mais um shopping, tu tá tirando, né? Mas eu acho, esse é o plano, né? O plano social... Não, acho que não tem plano, sabe? Acho que não tem plano. E a falta de plano tá levando a essa situação, entendeu? Porque... não tem plano. Não tem um projeto não tem um projeto urbano, né? Mas tem um projeto privado que é Privatizem-se, e que responde a um desejo humano de viver pseudo-protegido. Sim. Né? Essa bolha ilhas de pseudo-proteção e vazio. Ilhas de pseudo-proteção e vazio. Que é o shopping, né? Agora... como o shopping é uma receita que deu certo, financeiramente falando, agora o que os grandes empresários pensam, e construtores, e, enfim, investidores, pensam em que shopping abrir, que tipo de shopping. Começaram a ter vários tipos de shopping, né? Então tem um shopping mais de serviço, tem um shopping estilo Bourbon, tem um shopping tipo Guatemi, tem um shopping Barra, tem um shopping Praia de Belas, cada um meio que num estilo para tu buscar coisas diferentes, em zonas diferentes, em áreas diferentes para tu ir buscando. Agora lá perto do Guatemi já tem um outro shopping que eles vai ser a ideia de fazer um shopping a céu aberto, mas com 2 torres comerciais grandes. Então vai ser mais um espaço. Fazer de conta que a gente está na rua. Fazer de conta que está na rua. Para ter a sensação. Então fazer um shopping enfim, que não tem teto. Mas mesmo essa cultura de shopping é americana, mesmo nos Estados Unidos ela já está em decadência, entendeu? Então tu vê as grandes cidades americanas, elas têm comércio de rua, né? Nova York ela é bacana porque as pessoas andam na rua, gostam disso. São Francisco, uma vez eu vi umas matérias que shoppings assim abandonados, entendeu? Que começaram isso é maravilhoso. Começou a não ser mais lucrativo. Quer dizer, o comércio pode se beneficiar de outras formas que, inclusive, beneficiam o entorno, beneficiam a cidade, a vida social, a convivência, a segurança, blá, blá. É um outro conceito de vida, né? É um outro conceito de vida. Mas, assim, enfim... Tá, então, Kátia, vamos lá. Tu tá fazendo bem a tua parte. Não, e vai ter um seminário também, que isso aqui é uma arquiteta. Quando a gente fez Universidade, ela foi ali e conversou comigo e falou e tal. Ela estuda essa questão do cais há muitos anos e ela mora nos Estados Unidos. Ela, inclusive, disse que tem um artigo, ela me mandou depois. E ela está organizando isso aqui, Workshop Internacional, o processo de assistência ao projeto de cidade. Público-alvo, arquitetos, urbanistas, líderes comunitários, políticos, funcionários públicos, enfim, interessados. Conteúdo: história e estudo da prática em participação pública. História e estado da prática em participação pública em planejamento urbano e projeto de cidade, que tem o nome de City Design. Valores e princípios do processo de assistência ao projeto. Na verdade, assim, como transformar o desejo da população em um projeto viável, né? É essa trajetória. E aí são um cara lá do diretor do Instituto Americano de Arquitetos,
Center for Communities, comunidades para um projeto de cidade mesmo, né? 20 anos de carreira focada em fortificar a capacidade cívica de comunidades e instituições internacionalmente. E um outro cara que é também diretor de planejamento, sustentabilidade, consultor e professor na Universidade de Massachusetts, especializado em revitalização de centros urbanos, sustentabilidade, transporte. Isso aqui é 10 e 11 de dezembro, das 8 às 18. Só que é caro. Tem tradução simultânea. É caro. É 880 à vista. Tá. Ou 4 de 245. No espaço fechado. É, no espaço fechado. É no prédio do Ministério Público. Eu achei o máximo, mas é muito caro pra mim a bola, né? Mas é bacana, né? É muito focado para quem tá focado em um projeto de trabalhar em cima disso. Pedir pra prefeitura tinha que ir, né? O Fortunato tinha que ir. O Fortunato podia te pagar, tu não quer pedir pro Fortunato? Vou pedir. Os secretários e coisas tinham que ir. Tchau, gente. Então tá, tchau. Eu já ia esquecer de desligar a rádio. Valeu, ouvinte. Tchau.